E outra pergunta é o seguinte: quais fatores mais costumam pesar para o score da pessoa baixar? Boa. Bom, eu gosto também dessa pergunta, porque, assim, claro que os algoritmos contam aí, eu não vou dizer com centenas de milhares de variáveis, porque isso tudo é bullshit, isso daí é tudo bobeira. Então, entre as dezenas de variáveis, as que mais têm condições e pesos aí para fazer o teu score cair é o fato de você estar vivo ou não. Então, hoje, por exemplo, a maior base de óbitos do Brasil é da ProScore, então isso auxilia bastante essa relação que hoje cada vez mais se estabelece digitalmente, né? A pessoa com pouca movimentação ou um pouco hábito de consumo, que a gente estava falando, independente do cadastro positivo, do dado não estruturado, né, das informações alternativas, muitas pessoas ainda estão neste deserto de dados que a gente desconhece. Isso faz, sim, você ter, por exemplo, uma variável que se chama contactabilidade, ela tem um peso que vai fazer diminuir o teu score, e, obviamente, o bolsão de apontamento restritivo. E a gente está falando de várias condições por trás dessa variável. A gente está falando de quantidade, a gente está falando de tempo de ocorrência, a gente está falando de um montante total, a gente está falando de tipo de ocorrência. Então, todos esses parâmetros dentro da variável podem fazer o teu score cair bastante. Eu queria propor um momento confessionário aqui para vocês, não sei se vocês topam. Pode ser, falar justamente sobre essa questão de negativação, né? Não é obrigado a falar, tá? Já fica à vontade também. Mas, assim, eu me lembro, por exemplo, eu levei o meu pet para tomar um banho e tosa, assim, uma coisa bem rotineira, né? E eu sei que quando eu fui pagar, o estabelecimento não tinha a maquininha lá, né? Não estava funcionando, tava sem, enfim, não tinha carregado, sei lá, uma falha técnica. Esqueci de pagar, né? E aí, quando vê, menos de uma quinzena, 20 dias no máximo ali, eu recebi uma cartinha, né? Que eu fui protestado. Isso nunca me aconteceu, sabe? E aí eu, tipo, não entendi, né? Como assim? Eu fui lá e já paguei, já resolvi na hora, na próxima consulta lá, na próxima ida, e só que depois eu fui olhar mais pra frente, o meu score tinha caído por causa disso, né? Porque eu tinha uma restrição, eu tinha uma dívida, aí eu aceitei lá um mentiroso e custei. Virou uma dívida. Virou uma dívida, né? E aí isso caducou, porque eu fui ver tempos depois, né? Tipo, 2 anos depois, que é mais ou menos, tu vai tentar catar no teu histórico bancário, e não rola, né? É difícil, ainda mais, eu uso o banco digital, por exemplo, né? E aí, então, eu queria saber, perguntando para vocês, vocês também já sofreram algum tipo disso? E como que a gente pode se proteger como consumidor nesse sentido também, né? Não no sentido de querer lesar a empresa, né? Não uma guerra aqui, né? Mas, tipo, poxa, os caras me negativaram, eu até falei com a dona da empresa e ela disse, nem sei o que é score. Eu, como assim? Mas isso, gente, é mais comum do que vocês imaginam. É muito complicado. Eu vou colocar, então, a minha posição depois, até se vocês quiserem fazer o comentário, eu aguardo, para eu explicar o contexto por trás disso tudo. Legal, vamos abrir o coração aí, galera. Vocês também passaram por isso, alguma coisa? Não, eu nunca fui negativado. Eu tava com 960, eu acho, de score no Serasa. Aonde? Na Serasa, ok. Acho que era mais ou menos isso, assim. E aí eu acho que eu me atrasei uns 3 dias, assim, de pagar uma conta. Aí depois eu me lembrei de pagar. Né? Aí eu falei pra ele, eu paguei, que mandei e-mail. Aí tá. Aí depois de um tempo, como o Misa falou que eu entro lá pra ver. Daí eu entrei. Não, inclusive eu tenho assinatura, né? E aí apareceu que eu tava com um problema, não sei o que, eu fui ver, eu baixei pra 400 e pouco, alguma coisa assim. E daí eu fui ver aí qual era a empresa, né? Aí eu identifiquei qual era a empresa, tudo. E aí eu tive que ir, fui lá no Serasa, lá, fui fiz os procedimentos lá, aí fui no Banrisul, que era quem a empresa tinha vendido a dívida, no caso. Nossa. Um monte de problema. Bem rápido, né? E aproveitei. Opa, fala. Eu falar que eles fazem isso, de vender dívida para pegar o dinheiro. Antecipar. O cara se errava. E antes de passar a bola para Mel, até a galera que está nos assistindo aí, né? Comenta aí se tem um caso também, né? Se já aconteceu alguma coisa dessa, se foi negativado justamente ou injustamente. Né? Também, se não quiser falar, não fala, né? Porque a gente propôs um momento confessionário. Mas aí eu peguei, só para continuar, eu falei com o advogado
e aí a gente entrou lá e eu consegui com dano moral e um monte de coisa, só que eu não consegui aumentar ainda do patamar que eu tinha antes. Até é uma boa, porque acho que eu fiquei um pouco de preguiça, na verdade, de tentar fazer o que tem que fazer, né? Mas aí eu tô com 700 e pouco agora de score, aumentando. Olha o que 500, tá suando aí, tá ralando. Olha o que você tá suando aí, tá ralando para voltar para o 900. Você tá vendo? Aí, isso complementa a pergunta do Jadre. E quais são os atributos que fazem o score cair? E como eu disse, o apontamento restritivo, ele, de qualquer espécie, pode ser protesto, pode ser uma dívida não honrada, né? Muitas vezes pode ser uma dívida governamental também, enfim, um processo de execução. Nesse aspecto, você começa a ver que o player que você assinou o serviço, ele tem uma condição e um parâmetro muito irrefutável. Ele não tem flexibilidade, ele não tem tolerância. Se você era um bom pagador, veja só, Luiz, você me disse que aconteceu uma vez, eu não sei de que valor foi uma vez que você acertou rapidamente, e até hoje você está sendo penalizado por isso, mas nem com o cadastro positivo você não vai voltar aí para a glória dos 960, não. O ponto que eu quero dizer é justamente o que difere um birô do outro. Né? Então, a gente eu não sei eu vou usar a Serasa porque, enfim, ele é um player que todo mundo acha que é mais confiável. Na verdade, ele fez um bom trabalho de marketing nesses 52 anos que ele tem aí de mercado. Eu tenho 20, sou mais jovem, chegarei lá, né? Mas a gente tem que comer ainda muita grama para ter um posicionamento mais estratégico. Nesse aspecto, o que o mercado está percebendo é que nem sempre essa regra que eles impõem é o que está sendo pró-negócio. E pelo fato de não ser pró-negócio, quando eu falo isso, vamos pegar um estabelecimento que nem sabe o que é o score, que foi o caso do Misael. Eu nem sei o que é score, mas se a Serasa está falando que é X, meu Deus do céu, eu não vou fazer. E muitas empresas, principalmente nesse processo célere de transformação digital, de progresso que a gente vê para consumir tudo isso mais rapidamente, elas estão vendo que não dá match, né? É igual o Tinder, não dá match. Eu quero vender, o outro quer comprar e ficamos aqui. E, na verdade, gente, sendo bem honesta, um motor de decisão ele tem que ter o parâmetro para você para gerar negócio, porque você pode ser um score para aquela empresa, mas quem te impede de pagar à vista? A gente tem que dar uma condição que faça sentido na geração de negócio. Então, mais do que ter o score, ele é só um insumo dentro da sua tomada de decisão, mas ainda assim você pode se beneficiar com uma outra forma de pagar. Sobre a questão da negativação, é uma outra polêmica que existe. Então, quando você recebe a carta, ela não está afirmando que você foi imputado, eu não gosto de usar a palavra negativado, né? Já existe todo um paradigma por trás, você foi serasado, né? Então, tirando um pouco disso que existe, né? Todas essas rotulações, né? Teu nome foi na Serasa e tal, que é realmente uma fama que ele ganhou por uma atitude muito, como eu disse, contundente em cima da penalização por conta disso. Eu diria que são os frutos que estão sendo colhidos nesse momento. Você consegue entender o quê? Quando eu recebo essa carta, eu não fui inserido num banco de dados por conta de um apontamento que eu não honrei, ou ainda não honrei. Eu estou notificando essa pessoa para que a pessoa ganhe ciência. Exatamente, olha, eu fui lá no pet shop e esqueci, não funcionou no dia, tive que voltar depois. Aí o sistema rodou a regra lá e mandou direto como inadimplente. Então, você tem que ter como consumidor, já que é a pergunta do Misael, eu como consumidor, como me enxergo nesse cenário? Você recebeu, e hoje não precisa ser carta física, pessoal, então não fiquem esperando na casa de vocês uma cartinha chegar, você pode receber a notificação oficial por e-mail e por SMS com token, e validar isso direto no birô. Essa notificação, é para te cientificar. Quando ele te cientifica, jogo de sílabas aqui. Você fica cientificado, você tem um prazo para tomar uma ação.
E essa ação tem que ser resolutiva. Se ela não for resolutiva, naturalmente o ingresso desse apontamento, né, ele acaba entrando dentro da base, a gente fala que é a inserção do compromisso que não foi honrado, né? Nós temos também toda essa metodologia, o nosso produto se chama Distribuir, e a gente faz isso digitalmente, inclusive com regras de score, para auxiliar a empresa, o estabelecimento e a instituição a tomar decisão no momento da cobrança também. Uma outra questão que é convencionada tradicionalmente, mas que também não é muito praticada porque falta informação, pessoal. Uma dívida, ela pode ser inserida nesses birôs a partir de 90 dias de atraso. Não é que você não vai ser cobrado. Puxa, não paguei hoje. Você já recebe amanhã o call center te ligando, querido, não recebi. Isso não é negativação. Isso é apenas um lembrete, uma ação de cobrança e tudo mais. Mas, infelizmente, existe um parâmetro que, assim, às vezes a régua, o pavio é curto, atrasou 3 dias, vai para o pau, né? O famoso vai para o pau. Nessa, as pessoas acabam sendo penalizadas, mas é convencionado que se aguarde 90 dias para se restabelecer essa condição aí de resolução entre as partes, tá? Então, não é uma regra, não está escrito em lei, é muito igual o cheque pré-datado, não existe cheque pré-datado, cheque pré-datado é cultural. Eu falar que você vai depositar daqui 30 dias é um acordo de cavalheiros entre as partes, não existe. Então, o que eu estou dizendo é existe a boa prática para que você tenha um tempo estabelecido entre as partes, para que elas cheguem numa resolução.